Graça e paz, amada igreja. Amém. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Para mim é um privilégio, de verdade. Para mim é um privilégio estar aqui nesta igreja, Odres Novos. Ha sido um tempo tão formoso, um tempo tão íntimo, um tempo de não deixar contatos, sino deixar amigos, irmãos do coração. Então eu aproveito de agradecer ao Senhor pela vida de Fernando, da pastora Charline, toda a sua família, que eles têm cuidado muito bem de mim. Assim também a honra que me dá, né, o pastor Tiago de estar nesta igreja, sua igreja, a pastora também, sejam grandemente abençoados. Obrigado pela comidinha, estava bastante boa, a gente agradece por isso. E também a toda a liderança, né, que a gente compartilhou ontem. Foi um tempo lindo, um tempo cheio da presença do Espírito Santo, e eu creio que Deus tem muito mais para nossas vidas. Amém? Então, gente, perguntando aí porque eu dormi e eu tinha que levantar mais cedo, mas a gente começou a correr e não levantou cedo não. Mas Deus deu graça, e eu creio que o Espírito Santo quer falar nesta noite com nós, nesta manhã, né? Quer falar com nós também. Recebam também saudações de minha mulher, a Fernanda, de meu filho Isaac, e de uma princesa também que vem em caminho, né? Que tem 4 meses de gestação, Catalina Fernanda, tá? Então, olhem pela Catalina, tá? Pode ser? Isso, gente. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que chegou ao meu coração, e eu acho que também vai abençoar nossas vidas, tá? Eu quero falar hoje sobre os 5 bons da bomba. Os 5 bons da bomba. Procura em tua Bíblia Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Pomba também falado. De novo. Também falado pomba. Tá certo, cara. Tá, então a palavra de Deus diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Pai, neste dia eu louvo e engrandeço o teu nome. Eu sei que não mereço, eu sei que não sou digno de estar aqui neste altar, mas eu te peço pela tua graça que me cubra dessa graça bendita que o Senhor deu para seus filhos. E eu te peço também que me esconda em tua cruz, Deus amado. Me unge, Pai, para ser abençoado e para abençoar este povo. E me tira de sua aljava, Deus amado, e me lança a algo que o Senhor tem nesta noite, nesta manhã e neste dia. Toda honra e toda glória será para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, gente. Nós podemos ver na palavra de Deus que existe uma metáfora, existe uma figura, né, do Espírito Santo que se manifesta através do fogo, o Espírito Santo que se manifesta através da água, e o Espírito Santo que também se manifesta através de uma pomba, né, um passarinho. E nós vemos na palavra de Deus que aquilo é muito especial, e nós vemos na palavra de Deus que existem 5 bons da pomba em a palavra do Senhor. A pomba é um simbolismo do Espírito Santo, especialmente associado ao batismo de Jesus, quando a pomba desceu e Jesus Cristo estava ali no Jordão, onde se descreve o Espírito Santo descendo. Esse simbolismo se basa em los relatos que o Espírito Santo dá para os apóstolos, tá? O descender da pomba. E a pomba tem como significado a paz, a pureza, delicadeza, né? E representa a natureza divina da presença de Deus. Nós podemos ver também na palavra do Senhor que, segundo o que diz a lei mosaica, a lei de Moisés, a pomba também era a única ave que podia ser ofertada, sacrificada devido à sua pureza.
Isso está em Gênesis capítulo 15, versículo 9, Levítico capítulo 2, versículo 6, Lucas capítulo 2, versículo de número 24. El simbolismo de la pomba se representa su pureza. También se encuentra en Cantar dos Cantares y en el libro de Salmos. Así vemos que la pomba simboliza esperanza y un nuevo começo. Vocês não estão aqui não, né? Ai, acorda, gente. Então a pomba significa pureza, paz, um novo começo. Como é, né? A visão deste credo, tempos de novos começos. Então nós podemos ver o seguinte, que aqui, o texto sagrado que a gente leu, Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós podemos ver que aqui o nome de pomba não estava, mas diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós vemos o movimento divino do Espírito Santo em tudo aquilo que estava vazio e sem propósito. Se interpreta como uma ação ativa e preparatória para a criação. Então, agora que a gente já começa a mergulhar, o Espírito Santo se move por misericórdia, incluso em las trevas de nossas vidas, preparando nosso coração para a vida e o actuar de Deus em nossos corações. O Espírito Santo trabalha incluso antes de que nós superemos algumas coisas. O Espírito Santo trabalha incluso em meio de nossos caos. Nós vemos que uma das coisas que faz o Espírito Santo, que o Espírito Santo se move. Onde que ele se move? Onde tudo está legal, onde tudo está perfeito, onde tudo está legal, onde tudo está bem. Não. A palavra de Deus nos mostra que no começo dos tempos o Espírito Santo se movia nas águas, o Espírito Santo se movia no caos, o Espírito Santo se movia nas trevas, o Espírito Santo se movia no vazio. Por quê? Porque antes de começar, antes de fazer uma grande obra, o Espírito Santo está voando. Aleluia. O Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo está olhando. Aleluia. O Espírito Santo está entrando. O Espírito Santo está fazendo. Então é uma palavra profética que a gente já começa a pegar neste primeiro voo da pomba em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Não sei se você confere comigo, mas existe uma coisa muito especial que a gente ainda que não conhecia, ainda que a gente não gostava, ainda que a gente não queria, ainda que a gente era contrário a Deus, mas o Espírito Santo se estava movendo em nossa vida, mas o Espírito Santo estava cercando nossa vida, mas o Espírito Santo estava olhando em nossas vidas, ainda que havia vazios e caos em nossos corações, trevas, o Espírito Santo estava ali, o Espírito Santo estava olhando, o Espírito Santo estava trabalhando. Então, nesta manhã tão abençoada, eu quero dizer para vocês, não sei se você tem um vazio em seu coração, não sei se você chegou em um desordem, se você chegou em uma bagunça emocional, mas uma coisa eu sei, inspirado pelo Espírito Santo, a pomba está aí, o Espírito Santo está aí, a presença de Deus está aí. Eu sei que nesta manhã o Espírito Santo nos juntou de muitos lugares e nos está dando uma palavra de encorajamento, nos está dando uma palavra de muita esperança. Quantas vezes a gente não pode arrumar desordem em nossas vidas? Quantas vezes a gente ha bagunçado nossos propósitos? Nossos caminhos estão bagunçados, nossas vidas estão bagunçadas, a gente ha desordenado muita coisa, a gente ha tomado malas decisões, a gente ha ficado atado emocionalmente com muita coisa que nos afasta de Deus, e a gente muitas vezes diz: meu Deus, eu não posso ser livre, meu Deus, eu não posso ter vitória, meu Deus, eu não posso estar mais perto do Senhor, como vou fazer? Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos diz: é assim mesmo, enquanto você veja tudo bagunçado, tudo com treva, meu Espírito Santo se começa a mover, meu Espírito Santo se começa a mover. Glória a Deus. Que vazio há em tua vida? Que vazio há em tua vida? Vazio de pai, vazio de mãe, vazio de amigos, vazio existencial, vazio, meu irmão, de depressão, crise de pânico, feridas de abandono, feridas de rejeição, e tudo isso, aquilo que faz em nossa vida, caos, vazio, trevas. Mas Deus,
antes de fazer, Ele se move nessa área. Aleluia. Ele se move nessa área. Ele se move nessa área. Nesse princípio nos damos conta que a terra e o universo se encontravam em um caos. Palavra caos em hebreu é tabou. E tabou significa necessidade de ordem. Necessidade de ordem. Então nós vemos, essa ordem se realiza no momento em que Deus estava em constante movimento. Ele ia arrumando as coisas, ordenando as coisas. Começa realizando sua obra, arrumando tudo no universo. E nós vemos algo muito especial. Quando a palavra é caos, essa palavra em hebraico é necessidade de ordem. Necessidade de ordem. Eu não sei se você ou eu chegou nesta noite com alguma necessidade de ordem, mas eu preciso de ordem. Eu preciso de ordem. E olha que interessante, a palavra de Deus nos mostra que caos significa necessidade de ordem. Por quê? Porque ali nas águas, na terra, que estava tudo bagunçado, ainda que isso estava bagunçado, era criação de Deus. Estava bagunçado sim, estava com treva sim, estava tudo misturado, água, luz, treva, estava tudo misturado sim, mas continuava sendo criação de Deus. Então é a mesma coisa que acontece na gente. A gente tem as emoções bagunçadas, a gente tem prioridades bagunçadas, a gente tem sentimentos bagunçados, a gente tem paixões bagunçadas, mas ainda que está tudo bagunçado em nossa vida, a gente sigue sendo criação de Deus. Mas sigue sendo filhos de Deus. E a gente precisa daquele ordem de Deus. Porque ainda que seja gostoso estar bagunçado, né? Gostoso de fazer do jeito que a gente quer. É gostoso mesmo. Dar assim, vontade às nossas paixões. É gostoso, o pecado sempre ha sido gostoso, né? Mas a dor que deixa, o vazio que deixa, a tristeza que deixa é muito grande. Então nós vemos aqui que ainda que estava tudo bagunçado, continuava sendo criação de Deus. Eu quero falar um negócio com vocês. Ainda que tua vida esteja toda bagunçada, você continua sendo propriedade de Deus. Continua você sendo propriedade de Deus. E Ele não vai abrir mão de você. Ele não vai abrir mão de você. Para Deus para ordenar, usa seu espírito. E seu espírito também, em hebreu é ruach. O ruach de Deus, e ruach significa vento. Então nós vemos o seguinte, que o vento de Deus dá uma direção. O vento de Deus dá uma direção. Nós vemos na palavra de Deus, no livro de Salmo, diz que as setas na aljava do valiente são os filhos. E eu estava vendo o seguinte, que as setas na aljava do valiente são seus filhos. Então eles pegam suas setas e lançam suas setas, né? E lançam a um alvo. Mas uma vez que essa seta é lançada, né? Essa seta é lançada, já não pode fazer mais nada, porque ninguém pode lançar uma seta e depois ir correndo e pegar essa seta e mover e lançar a outro alvo. Então ali existe algo muito especial. Quantas vezes nossos pais nos lançaram a alvos, mas esses alvos eram alvos de bagunça, alvo de dor, alvo de peleia, alvo de separação, alvo de tristeza. Eles, em nossas crianças, né? Quando eles nos educaram, nos lançaram a alvos que estavam tudo errados, e destinos de dor, destinos de tristeza, destinos de bagunça. Então a gente pode dizer, já era, porque eu já fui lançado com uma seta, mas lamentavelmente, como eu tinha uma educação e um ambiente ruim, eu fui lançado a um alvo de dor. Mas tem uma boa notícia, porque uma coisa pode acontecer: quando a gente é lançada como uma seta, ninguém pode modificar, ninguém não. Sabe quem modifica o rumo de uma seta? O vento. Então, meu querido, pode ser que você já está
aí, já está aí naquele alvo de destruição, de dor. Mas hoje tem uma palavra de parte do Espírito Santo e não sei se você quer receber. E se você quer receber, levanta tua mão para cima. Você tem um novo endereço. O vento do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo está direcionando a tua vida para o alvo de vitória, o alvo de consagração e o alvo de glória de Deus. Quando dá uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus nos ajuda a não voltar ao lugar onde a gente saiu. O Espírito de Deus nos ajuda a não voltar ao lugar onde a gente saiu. Quando o ser humano escuta a serpente, é quando realmente essa separação, chega no coração da pessoa. E olha, se a gente começa a olhar aí o texto sagrado, dá para falar muito mais. 3 coisas que aconteceram quando a mulher e o homem falou com a serpente. Rompe a relação com Deus, rompe a relação com o ser humano, rompe a relação com a natureza. 3 coisas foram destruídas. Se rompeu a relação com Deus, se rompeu a relação humana entre humanos e se rompeu a relação com a natureza. Então nós podemos ver algo muito especial. Quando a serpente estava falando com a mulher, ou a mulher estava falando com a serpente, acontece aquela queda tão grande, tão terrível. Mas uma coisa a gente pode olhar ali, que independente de tudo o que estava acontecendo, o Espírito Santo providenciou tudo para quê? Para que a mulher, o homem, possa ter um novo direcionamento. E como foi esse novo direcionamento? Ainda que a mulher, o homem, estava tudo aí bagunçado e estava falando coisa errada, e eles tiveram uma queda, já havia um cordeiro preparado para solucionar aquela queda. Tenho uma palavra do Senhor para vocês nesta noite, nesta manhã. Independente que a gente já tinha uma queda, independente que a gente já está em uma situação de bagunça emocional, em uma situação de bagunça espiritual, mas se você está pensando, eu já caí, como vou resolver? Quero dizer para a tua vida, desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado para dar salvação e para limpar nossos pecados. Quero dizer uma palavra profética: a solução já está preparada. A solução já está preparada. Primeiro bolo da pomba, Gênesis. Segundo bolo da pomba. Segundo bolo da pomba. Gênesis capítulo 8, versículo 8. Depois soltou o quê? Uma pomba, para ver se as águas que haviam coberto a terra, foi tirada. Mas a pomba não encontrou um lugar onde ficar e voltou à arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu sua mão, tomou a pomba e botou a pomba dentro da arca. O segundo bolo da pomba é triste. O segundo bolo da pomba é triste. Por quê? Porque no segundo bolo da pomba, a pomba precisava de um galho para se posar. A pomba precisava de um lugar seco, terra, para se posicionar. E estava tudo entupido ainda, estava tudo cheio de água, estava tudo coberto de água, e a pomba não encontrou um lugar onde se posicionar. E no segundo bolo da pomba nós vemos o seguinte, que a pomba precisa ter um lugar onde se posicionar, mas estava tudo entupido de água. O que quer dizer isso? O que quer dizer, meus queridos, é que quantas vezes a pomba está aí voando, a pomba está indo em nossas direções, mas não encontra um lugar em nosso coração para ficar. Por quê? Porque nosso coração está cheio de quê? De águas.
que significa água, que significa mar. Na Bíblia nos mostra que mar significa bagunça, significa mundo, significa desejo, significa pecado. E quantas vezes a pomba quer descer, mas nosso coração está cheio de água, está cheio de pecado, está cheio de rejeição, está cheio de paixões, está cheio de bagunça. E a pomba quer descer, a pomba quer ficar, mas não consegue lugar não. Então nós podemos ver que o Espírito Santo procura um nome, procura uma pessoa que tenha fé, que tenha certeza que Deus existe. E quando ele olha isso, então a pomba desce e começa, meus queridos, a ficar ali e começa a fazer sua vida. Quero dizer uma coisa nesta manhã. Não sei como chegou até o coração, mas uma coisa eu quero dizer para você. Se você está aqui, é porque o Espírito de Deus quer fazer uma grande obra em tua vida. Aleluia. Se você chegou aqui, é porque a pomba te está procurando. Se você chegou aqui, é porque o Espírito Santo sabe que ainda há um monte de água, um monte de problema, um monte de conflito, um monte de pecado, mas aquele nível de pecado começa a descer. En nome do Senhor Jesus Cristo, começa a descer en nome do Senhor Jesus Cristo. As águas têm que ir em retirada para que a pomba tenha lugar. E en nome do Senhor Jesus, sabe lo que faz que a terra seja secada? A palavra de Deus nos mostra, né? Que quando chegou o dilúvio, Noé, que viu essa chuvarada e começou a chover de cima para baixo, não foi assim não, tão só não foi assim, sino que as portas da terra, as cachoeiras que estão embaixo da terra, as cachoeiras que estão embaixo da terra, a água que está embaixo da terra, Deus abriu a terra e essa água começou a sair. Porque existe muita coisa no solo, na terra, que estão contidas por princípios de Deus. Então não é que começou a chover de cima para baixo, mas a terra foi aberta e toda a água que estava contida embaixo da terra começou a sair. E ali ficou tudo entupido. Ficou tudo entupido. E aí começou a vir, né, tudo o que a gente sabe. Mas Deus deu a ordem de aquilo que estava contido seja aberto. Mas quando chegou o tempo, Deus também deu a ordem que a água que estava contida seja fechada. Então o primeiro é que Deus nesta manhã deu a ordem: chega, acabou. Aquele negócio que estava indo em teu coração, estava sendo como uma cachoeira de pensamento ruim, de pecado, de paixões, chega em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso coração começa a ser seco para que a pomba possa ficar ali, para que a pomba possa fazer sua habitação nesse lugar. Aleluia. Então nós vemos que primeiro Deus dá uma ordem para que a terra fique seca e que para que a pomba tenha lugar. Segundo, que coisa faz que a terra fique seca? O vento. O vento faz que o mar fique no lugar correto. O vento faz o quê? Que quando vem chuva, não tão só o sol, sino que o vento comece a secar a terra. E vento, que significa Espírito Santo. Então, quero que nos diz o Espírito Santo nesta noite, nesta manhã, nos humilhemos perante dele. E vamos a pedir com todo o nosso coração que teu vento venha, Senhor Jesus. E comece a ordenar aquilo que estava cruzado em meu coração, em minha vida. Aquilo que significa que a pomba tenha um lugar para ficar. Convicções, fé. Nós vemos na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 16, diz: é impossível agradar a Deus, né, sem ter fé. E nós vemos ali que para que a pomba faça uma obra em nossos corações, em nossa vida, nós precisamos acreditar que Ele é poderoso, que Ele pode fazer e que Ele tem em sua mão todo o controle.
Nós precisamos nesta manhã encher nosso coração de alegria e de fé e de esperança e dizer: Deus, eu em minha força não posso, eu em minha forma tentei, mas não consegui. Mas hoje o Espírito Santo diz: enche teu coração de fé e de esperança, porque o que você em sua força não consiga, eu em minha força eu já consegui para você. Nós podemos ver o seguinte na palavra de Deus. A hora vem e a hora é quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque tais adoradores procuram o Pai que ele adorem em espírito e em verdade. Então, o que é o que acontece? Deus procura adoradores. Nós vemos que Deus procura na Bíblia dois tipos de pessoas. Primeiro, em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz que Ele procura quem? Procura alguém que fique na brecha e que faz uma muralha. Então Deus procura a gente que seja corajosa e que seja um intercessor. E a segunda coisa que o Pai procura é pessoas que gostem de adorar seu nome e que fiquem adorando seu nome em espírito e em verdade. Não sei se nesta manhã tem aqui nesta igreja alguém que goste de adorar ao Senhor e que goste que diga: Deus, eu não me movo até que o Senhor me abençoe, até que o Senhor desça com sua presença, com seu Espírito Santo. Meu irmão, é como uma operação espiritual. Qual é essa operação espiritual? Quando a gente entra no mover de Deus, quando a gente entra no mistério do Espírito Santo, ali vem uma operação espiritual. Por isso que os cultos são desse jeito. Porque não é vir a fazer uma religião aqui, não é venir e fazer um rito de falar, levantar as mãos, sentar, levantar, dar uma oferta, pronto. Não, a gente que é adorador vem para quê? Para ter uma experiência com o Espírito Santo e abre seu coração para que o Espírito Santo trabalhe. Não sei o que você precisa, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando nesta manhã. Não sei o que você está procurando nesta igreja, mas eu quero dizer que o Espírito Santo está trabalhando. Deixa que o Espírito Santo trabalhe, deixa que o Espírito Santo mexa, deixa que o Espírito Santo rompa, deixa que o Espírito Santo cure, deixa que o Espírito Santo rompa a mente e os pensamentos que estão ruins. Deixa, meu irmão. Aleluia. Esse foi o segundo gol da bomba. A bomba precisava de lugar e não encontrou lugar, porque ainda estava tudo entupido de água, porque não havia lugar para ela. E somente Deus pode dar a ordem que aquilo que está entupido seja secado. Somente o Espírito Santo pode fazer que aquelas águas desçam. E Deus nos convocou nesta manhã para dizer e para acreditar: Deus está fazendo uma grande obra em minha vida. Tem lugar, Espírito Santo, em mim. Tem lugar, Espírito Santo, em mim. Me enche, Espírito Santo. Eu estou aqui, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu tenho fome de Ti, Espírito Santo. Eu tenho sede de Ti, Espírito Santo. Não me importam os que estão em volta de mim, mas eu preciso, Espírito Santo. Terceiro gol da bomba. Está comigo? Amém. Terceiro gol da bomba. Gênesis capítulo 8, versículo 11. Passada a noite, ou chegada a noite, a bomba voltou trazendo, como se diz em seu pico? Em seu pico, uma folha de olivo que havia sido cortada. Assim Noé se deu conta de que as águas haviam descido hasta deixar a terra descoberta. Terceiro gol da bomba. A bomba encontrou lugar onde ficar. As águas haviam descido. O terceiro gol da bomba significa o novo começo. Vai mais forte, igreja. O novo começo. Isso. Este terceiro gol da bomba significa o que vocês também acreditam, que ainda que esteja tudo bagunçado, vai ser em sua graça, porque a gente não merece, mas Ele, em sua misericórdia, porque a gente não merece,
Quando nós nos voltamos perante a cruz de Cristo, e muitas vezes a gente não sabe como começar porque está tudo tão bagunçado, mas o Espírito Santo nos fala uma palavra profética que marcou esta igreja: enquanto esteja a pomba voando, vai haver um novo começo, gente. A pomba vai descer para dar um novo começo. A pomba vai descer para dar um novo começo. A pomba vai descer para dar um novo começo. A pomba vai descer para dar um novo começo. Estava entupido, sim. Estava em trevas, sim. Estava em uma sentença de morte, sim. Estava tudo destruído, sim. Estava tudo entupido, sim. Mas a pomba volta. A pomba volta e dá um novo começo. O Espírito de Deus nos está falando nesta manhã. Se alguém persiste, insiste e fica no processo, porque nós não podemos esquecer que aqui estava a terra em uma sentença, estava a terra em um juízo de Deus, estava a terra vivendo um castigo de Deus, morte, destruição, chuva. Mas Noé, a arca, ficou e aguardou 40 dias. E a pomba foi, a pomba voltou e não sabia de nada, mas eles ficaram aguardando. Tem uma palavra profética para nossas vidas nesta manhã. Pode ser que a gente ainda não está vendo tudo arrumado, tudo ordenado, tudo bem, tudo legal, mas uma coisa eu te quero dizer agora, mas amanhã o negócio vai ser mudado. Mas amanhã o negócio vai ser mudado. Por quê? Porque o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem da manhã. Vem, a bomba vem. Fiquemos no processo falando: Deus me ajude. Hoje é um dia, amanhã não sei, mas hoje tira de mim esta angústia. Hoje me dá força para acreditar. Hoje me dá força para continuar acreditando e para continuar fazendo tua vontade e entrar nesta obediência. É hoje que o Espírito Santo quer dar um novo começo. Aleluia. Porque a pomba está voando, está voando, está voando, está voando, está voando. Um novo começo, gente. O começo do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui que o Espírito Santo, né? Ele nesse terceiro voo. Nós podemos ver que aqui o simbolismo universal é que a pomba volta, a pomba pegou um olivo em seu bico, e que o que aconteceu, aquilo significava paz, reconciliação, que o processo acabou. O terceiro voo da pomba manifesta, o terceiro voo da pomba mostra e diz o seguinte: acabou teu processo, é tempo de novo começo. Há paz em teu coração, fique tranquilo porque há uma reconciliação. Fica tranquilo porque o processo de morte, de caos, de destruição concluiu. Quem faz isso? Faz a pomba. Na antiguidade se usava como oferta de paz e era um prêmio nos Jogos Olímpicos. E na Roma antiga, um galho de olivo se entregava e se falava: você venceu. Você venceu, e como você venceu, então agora tem este galho de olivo. Sabe, para alguns nesta manhã o Espírito Santo está dizendo: chega, acabou. Há um galho de olivo para você, para simbolizar que você acabou esta carreira, você terminou essa luta, o processo terminou. Hoje, parabéns, meus amigos, porque para alguns nesta manhã o Espírito Santo está dizendo: trouxe um chileno lá do Chile para te dizer: tem um galho de olivo para você. O processo concluiu, a luta concluiu, você tem vitória. Para outros pode ser que a caída está tudo entupido, né? Mas aguarda, cara. As águas vão descer. Aleluia. As águas vão descer. As águas vão descer. Aleluia. Nós continuamos vendo na palavra de Deus o quarto voo da pomba. Já estou concluindo, gente. Você está comigo? Amém. Gênesis 8:12 diz:
aguardou 7 dias mais e voltou a soltar a pomba. Pero desta vez a pomba já não voltou à arca. En el relato bíblico del arca de Noé, el fato de que la pomba no regresara por tercera vez significa que encontró tierra seca, vegetación, y la pomba se estableció, indicando que el diluvio había terminado y era seguro salir de la arca. Esta señal fue crucial para Noé, ya que él permitió, ya que a él consiguió comprender que él tenía que descer con todos los animales y abandonar a arca y comenzar un nuevo tiempo en la tierra. Entonces, ali nós vemos o seguinte, que o quarto voo da pomba significa la sinal para começar de novo, de zero, baixo o desenho de Deus e suas promessas. A pomba deu a sinal que já agora pode começar de novo, pode ser de zero, porque quantas vezes acontece a mesma coisa na nossa vida, né? Ficou tudo bagunçado, ficou tudo destruído, a gente ficou ferido, a gente perdeu tempo, a gente viveu muita luta e diz, meu Deus, e agora como vou começar? E o Espírito Santo fala através da pomba e nos diz o seguinte, começa. Mas em algum momento é começar de zero. Mas estou sozinho, começa de zero, cara. Meus amigos foram embora, começa de zero, cara. Mas não tenho nenhum real na conta, começa de zero. Mas eu não tenho igreja, começa de zero, vem para aqui para hoje. Mas eu não tenho pastor, fala com o pastor Tiago, fala com o pastor Fernando, começa de zero. Ah não, mas eu não vou deixar minha casa, eu não vou deixar minhas amizades, não, cara, é começar de zero, em alguns momentos, porque assim mesmo, gente, assim mesmo, existem lutas em nossa vida, que a gente foi arrasado e foi ferido e quase até morreu, mas ainda ficam pessoas perto de nós e a gente começa a tirar a poeira, começa a se arrumar e vamos todo mundo e vamos a começar. Existem coisas assim, alguns momentos em nossa vida, porque passa um vento, destrói tudo, mas algumas pessoas ficam, mas em outros momentos não fica ninguém. Não fica ninguém. E hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, quero lançar uma palavra profética para você. Não tenha medo de começar de zero. Não tenha dúvida nem medo de começar de zero. Outra coisa, como vai começar de zero? Muito bem. Mas, como? Do desenho de Deus. Aleluia. Noé ele sabia o que era a bagunça. Noé sabia o que era el desorden. Noé sabia o que era o pecado. Noé sabia o que era a distorção. Noé sabia, mas agora ele tinha uma oportunidade de vou começar, mas não vou começar a fazer a mesma coisa. Agora vou começar a dar um jeito de forma diferente. Então, meus queridos, hoje que o Espírito Santo nos dê a força, porque se você terminou um casamento, começa de zero, muito bem, arrumou outra mulher, arrumou outra família, arrumou outra pessoa, muito bem, mas agora como? En el desenho de Deus, porque não adianta começar uma e outra vez, mas baixo o mesmo desenho, baixo os mesmos princípios, baixo as mesmas coisas, senão a gente vai a repetir ciclos, e vai repetir ciclos tóxicos. Mas Deus nos dê a força de tirar de nossa vida toda coisa tóxica, toda coisa que não presta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor, nesta manhã nos vai encher de coragem, nos vai encher de força para que vou começar fazendo a coisa direito. Vou começar fazendo as coisas direito. Arruma um namorado, depois termina com esse namorado, arruma outro namorado, é a mesma coisa. Hoje o Espírito Santo nos diz, ordena tudo. Para de bagunçar as coisas, porque você é criação e você precisa do ordem de Deus. Aleluia. Vamos começar de novo. Ai, que vai ficar sozinho. Não vai ficar sozinho. Não vai. Passa um tempo, mas depois vai dar tudo o que você precisa. Pai, mãe, amigos, família. Aleluia. Vai dar tudo o que você precisa, gente. Temos que continuar.
mas no desenho de Deus. E embaixo as promessas de Deus. Quinto e último, o da pomba. Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: e desceu o Espírito Santo em forma corporal como uma pomba, e vindo uma voz do céu que dizia: Ele é meu filho amado, em ti tenho alegria. Aqui, no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre o Filho de Deus. No obstante, mais tarde no livro de Atos dos Apóstolos, desce sobre os 120 como uma chamarada, não, labareda de fogo, descendo sobre toda a igreja. O quinto voo da pomba simboliza sua descida sobre os filhos de Deus, simboliza su derramar em los corações humildes que creem no Senhor Jesucristo e em suas promessas. Simboliza a esperança que a pessoa do Espírito Santo estará com seus filhos todos os dias até o fim do mundo. Só a pessoa do Espírito Santo pode fazer que nossa comunhão com Cristo cresça e podamos vencer toda a obra do inimigo. O quinto voo da pomba é a descida sobre o Filho. O quinto voo da pomba é o simbolismo de quê? Habilitação, reconhecimento, presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo no coração da pessoa. Então, meus queridos, não sei se vocês, mas eu estou procurando o quinto voo da pomba, que os céus sejam abertos e Ele possa dizer: ali tem um coração que quer, ali tem um coração que procura, aí tem um coração que quer obedecer, porém que desça a pomba e habite nesse coração, que desça a pomba e habite nesse coração, que desça a pomba e habite nesse coração. Obrigado, Espírito Santo, obrigado mesmo, obrigado mesmo, obrigado mesmo, porque a pomba está descendo para alguns corações. A pomba está descendo em alguns corações. Obrigado, Espírito Santo, porque a pomba está descendo em alguns corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai amado, Pai querido. Gente, vamos fazer o seguinte nesta manhã. Vamos renunciar a quê? A la indiferença à pomba. A pomba se procura. A pomba se clama. A pomba, meus queridos, é um negócio assim que a gente precisa chamar a pomba, aguardar a pomba. A pomba não desce onde tem corações indiferentes. A pomba não desce quando há corações que ficam assim afastados e falando assim: muito bem, só até. Não. Sabe o que eu sinto de parte do Espírito Santo? Que nós temos que humilhar-nos perante o Senhor, para que a pomba desça, para que a pomba faça sua habitação, não visitação. Porque olha, no Antigo Testamento nós vemos que o povo, eles conheciam de visitação do Espírito Santo. Uma vez por ano o fogo descia, pegava o Senhor a oferta, muito bem, agora vocês estão limpos uma vez por ano. Eles conheciam e tinham mentalidade de visitação. Sansão, os profetas e todos eles, né? Chegava o Espírito Santo, enchia seus corações, fazia a obra de Deus e o Espírito Santo ia embora. Mentalidade de visitação. Mas no Novo Testamento não é mentalidade de visitação, é mentalidade de habitação. Amém. Porque nós temos mentalidade de muitas vezes de visitação. Vou domingo, pronto, chega, acabou. Deus me enche, calma meu coração, outro próximo domingo. Não é assim. Não é assim. Oh, Deus maravilhoso.
cansado, tá doendo, tá, estou chorando, tá, mas eu continuo sendo a habitação dele, eu continuo querendo dele, eu continuo fortalecendo meu compromisso com ele. Eu quero, Senhor Jesus, ainda que eu chore, ainda que eu não possa mais, eu quero, Deus. Glória a Deus. Fica de pé. Sabe, a pomba é diferente, porque a pomba não tem garras, a pomba não tem dente, nem assim que vai morder. A pomba é silenciosa, a pomba a gente tem que chegar muito devagar, e ali a pomba começa a ter comunhão com a pessoa. Então a gente tem que chegar em humildade para ter